Olá pessoal, iniciando aqui hoje um novo vídeo. Hoje eu vou falar sobre divisão de finanças dentro do escritório. Então, para quem trabalha com projetos, arquiteto, designer, técnico de edificações, engenheiros. Então hoje eu vou falar sobre divisão das finanças dentro do escritório. Esse tema foi escolhido lá no Instagram, eu postei lá no Stories, então foi escolhido esse tema. E se você não me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui embaixo. Clica aqui e segue eu lá, que eu sempre estou postando conteúdo lá e ajudando o pessoal lá. Também curta aqui minha página aqui no YouTube, né, para a gente conseguir alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas aqui com esse conteúdo que eu sempre estou postando aqui no YouTube. Então eu vou falar de um modo simples, né, não vou falar muito na linguagem administrativa, então eu vou falar de um jeito simples, um vídeo um pouquinho mais rápido e bem fácil de entender. Então vamos aqui para o vídeo. Então pessoal, aqui dentro do meu escritório aqui, eu divido aqui as finanças em 3 caixas, né? Então três fundos, vamos dizer assim, que eu organizo toda a parte financeira, né? Então eu tenho aqui o primeiro caixa, que é o caixa que eu chamo de caixa de uso. O que seria a caixa de uso? Eu já explico, vamos passar para outra aqui. O caixa 2, o que eu chamo esse caixa 2? Então eu chamo esse caixa de caixa NDO 3X. E o terceiro caixa seria o caixa de investimento e o lucro. Por que eu resolvi dividir só em 3 caixas? Você pode dividir em mais caixas, só que quanto mais caixa você dividir, mais trabalhoso e mais complexo vai ser você fazer essa organização. Então eu resolvi fazer 3 caixas, que fica mais fácil a organização e o acompanhamento, né, desses valores somente para 3 caixas. Então no primeiro caixa, a gente vai ter aqui valores definidos, a gente vai ver aqui mais para frente como é que a gente acha o valor, a gente define esse valor para cada caixa. Então no primeiro caixa aqui, que é o caixa de uso, então nesse caixa de uso está contemplado valor de material de escritório. Vocês já vão entender por que eu chamo de caixa de uso. Então eu chamo aqui a gente coloca aqui material de escritório, escritório. E a gente coloca aqui também nesse caixa de uso despesa de valor anual. Então vamos aqui explicar o que seria isso. Então caixa de uso, por que caixa de uso? Porque é um dinheiro que a gente vai usar, a gente vai colocar nesse caixa, mas é um dinheiro que certamente a gente vai usar, uma hora ou outra a gente vai usar. Então para esse caixa eu coloco valores, dinheiro, para material de escritório, então aquele fundo que vai ter lá para compra de material de escritório, para material de escritório. Então eu já vou discriminar aqui embaixo também o que seria, que contempla esse material de escritório. E também aqui despesas de valor anual. Então aqui nesse caixa a gente vai colocar aqueles valores para pagar contas, né, para pagar contas que a gente tem o valor anual, né? Como por exemplo, conselho de classe, que você paga uma vez por ano. Então todas as contas que você tem o pagamento uma única vez no ano, vai para esse caixa. Então daqui a pouco a gente vai definir aqui qual que são os itens que está aqui dentro e como é que a gente define esse valor. Aqui no caixa 2, seria o caixa NDO 3X. O que seria isso? Então NDO é uma sigla em inglês, né, que é Numbers Doors Open, que quer dizer número de portas abertas 3 vezes. O que é isso? Então isso daqui nada mais é do que uma reserva para manter o escritório em mês sem receita. Então o que seria isso? Então isso daqui é uma reserva, né? Eu digo assim que é quase obrigatório todo mundo ter essa reserva.
No meu caso aqui eu uso 3 meses, então eu tenho uma reserva para manter o escritório durante 3 meses, se não entrar nada de projetos. Então eu não tive receita nenhuma, durante 3 meses eu consigo manter meu escritório de porta aberta com essa reserva. Então é muito importante ter um caixa de reserva para manter o escritório. Eu aconselho para quem trabalha com projetos, no mínimo aí 3 meses. Porque de acordo com a minha experiência aqui, geralmente em 3 meses no ano é fraco de projetos. Por exemplo, dezembro, janeiro e novembro. Então, geralmente, no meu caso, o que eu tenho percebido metade de novembro, dezembro e janeiro são os meses mais fracos. Então, eu considero 3 meses de reserva, né, de um fundo para manter o escritório. Você pode ir colocar 2 meses, né? Se você acha que dezembro e janeiro, que são meses teoricamente mais ruins, você coloca 2 meses. E a caixa 3 é o que sobra, né? Então eu enchi a caixa 1, enchi a caixa 2, depois que enchi essas 2 primeiras caixas, a terceira ali é investimento e lucro. Então tudo que sobra vai para essa caixa. Então aqui eu coloquei em ordem de importância no meu caso. Então o primeiro que eu acho mais importante na hora de iniciar é o caixa de uso, porque esse daqui é um valor que você vai usar todo mês, você vai usar, entendeu? Você vai ter material, você está entrando no projeto, você vai ter material de escritório. E essa despesa anual, esses valores aqui geralmente ele muda, né? Por exemplo, no meu caso aqui, o meu conselho de classe eu pago em janeiro, fevereiro, então tem que ter esse fundo. Na prefeitura, o meu alvará de autônomo, alvará de funcionamento, no meu caso aqui, vence mais ou menos lá pela metade do ano. Software, muitas pessoas aí que compram software e pagam anuidade desse software, também tem um mês certo lá para vencer. Então, essa primeira caixa que eu acho que até nível de importância seria a primeira. Então, primeiro eu encho essa caixa, depois que eu encho a caixa de uso, daí eu vou aqui para a caixa NDO, que é a reserva para manter o escritório. E depois o que sobra, depois vai para a caixa de lucro ali e a gente vê o que faz no final do ano. Pega uma parcela ali desse dinheiro ali, que é o lucro no caso, uma parcela vai para investimento e a outra parcela pode sacar, né? Que daí vai para os sócios, aí faz a divisão do lucro. Então vamos iniciar aqui. Definido aqui as 3 caixas, o que são as 3 caixas, agora a gente parte aqui como definir esse valor para essas 3 caixas. Então a gente vai partir aqui para uma simulação para definir valor. Então, para definir valor, a primeira coisa é definir aqui a despesa anual. Então, é aquela despesa que você paga uma vez por ano. Então, lá, 13º. Então, 13º você paga uma vez por ano. Se você é só você no teu escritório, né? Você é arquiteto, engenheiro, técnico aí, é só você ainda no teu escritório ou trabalha com home office. Então, considera lá teu 13º. Para considerar teu 13º, primeiro você vai ter que definir teu prolabore, né? Então o prolabore é uma outra situação, vamos dizer que você definiu aqui teu prolabore, vou colocar aqui, aqui para definir o ponto de equilíbrio, o prolabore, eu vou colocar aqui R$3.000. Então chutando aqui, colocando aqui R$3.000. Então, se o teu prolabore é R$3.000, o teu 13º também vai ser R$3.000. Então aqui definiu o teu prolabore, então o teu 13º é 3.000, você vai colocar aqui uma despesa uma vez por ano. Alvará de prefeitura, alvará de funcionamento, alvará de autônomo é uma vez por ano. Vamos colocar o valor aqui de R$500, cada um coloca o seu e de acordo com seu município. Conselho de classe, CREA, CAL, CFT, ABD, então tem vários aí. Então aqui eu vou colocar aqui R$300. Férias. Então, geralmente, você considere tuas férias, né? Você é um funcionário da empresa, então você tem direito às tuas férias, assim como você tem direito ao teu 13º. Férias é um terço do teu 13º do teu prolabore. Então, você vai pegar aqui 3.000 e dividir por 3. Vai dar R$1.000. Software, você tem algum software que você paga anualmente, né? Então, não sei, eu vou colocar aqui R$500 também, de software. E aí você vai colocar aqui o que mais tiver. Então, você vai
fazer uma análise de tudo, os teus custos que você vai pagar uma vez por ano, uma única vez por ano, e coloca aqui os valores na despesa anual. Depois de preenchido aqui, a gente viu aqui, ó, que ele é um total de R$ 5.500, que é toda essa despesa que você vai ter uma vez por ano. A gente vem aqui para material de escritório, a gente vai ter que definir aí material de escritório. Então aí você vai ter que ter uma boa noção aí do que você gasta mensalmente, o que provavelmente você vai gastar. Então se você já trabalha na área, né, você já está atuando aí, você sabe mais ou menos o que gasta. Então eu vou colocar papel aqui, vou colocar aqui R$50 de papel. Papel para plotter, no meu caso eu tenho plotter, né, então eu tenho que comprar os rolos, as bobinas lá de papel para plotter. Vou colocar aqui mais R$100. Tinta para impressora, vamos colocar aqui mais R$150. Clipes, grampo, todas essas pequenas coisas, né? Clipes, grampo, etc. Vamos colocar aqui, isso daí é baratinho, vou colocar R$15. Caneta, lápis também vou colocar R$15. Pasta, então tem que incluir no valor as pastas. Se você usa pasta aí, inclua também. Vou colocar aqui R$50 de pasta. Pilhas, eu lembrei aqui, estava montando aqui, lembrei de pilhas. No meu escritório aqui eu tenho tudo, vai pilha. Tenho mouse, que é wireless, vai pilha, é Wi-Fi, wireless lá. Mouse, teclado, controle remoto, tudo aqui vai pilha. Então também coloquei um custo aqui com pilha. Eu coloquei aqui, vou colocar R$20 aqui. Se tiver mais coisa a gente coloca aqui, né? A gente vai listando tudo que você tem no escritório, você coloca aqui. Aqui, ó, fechou um total aqui de material de escritório mensal de R$400. Então a gente já definiu aqui despesa anual, material de escritório, e agora a gente vem aqui para o ponto de equilíbrio. Como é que você vai definir teu ponto de equilíbrio do teu escritório? Se no caso você é home office, aí também você vai ter que calcular teu ponto de equilíbrio. Então a gente vai iniciar aqui. Prolabore, então você vai colocar tudo os teus custos fixos e teus custos variáveis, para definir teu ponto de equilíbrio. Então aqui a gente vai definir aqui, Prolabore, a gente já definiu R$3.000. INSS, então se você é autônomo, você paga INSS autônomo, não sei quanto mais ou menos está, vou colocar aqui R$200. 13º, ele já dividiu aqui, deu R$250 por mês. Alvará de autônomo na prefeitura, a gente já definiu aqui, ó, R$500. Então vou colocar do lado aqui R$500. Ele já me dividiu aqui 500 por 12, deu R$41. Conselho, a gente já colocou aqui, o conselho aqui eu coloquei R$300. Então eu vou colocar aqui R$300. Ele já dividiu por 12 aqui, ele deu R$25 por mês. Os valores aqui é mensal, entendeu? Então ele está dividindo aqui por 12, então deu R$25 aqui. Água no escritório, eu vou colocar aqui R$100 de água, vou colocar 150 de luz, de energia elétrica. De internet, eu vou colocar R$150. Aluguel, quem tem ponto alugado coloca. No meu caso, que eu não tenho ponto alugado. E caso tenha algum outro custo fixo, coloca também. Por exemplo, eu comprei um equipamento para o escritório e dividi em 12 vezes. Então você tem um custo fixo todo mês aí. Então você coloca aqui este valor aqui de custo fixo dessa tua parcela, no caso. Agora você vai aqui para custo variável. Então a gente tem aqui custo variável. Material de escritório, a gente já definiu aqui, R$400 mensais, então você coloca aqui R$400. Gasolina, né? Então usa o carro aí, só que aqui nesse caso a gente vai colocar a gasolina que é o uso do escritório. A gente não vai colocar aqui a gasolina que você vai usar para ir medir obra, para ir visitar obra, para ir visitar, entendeu? Então esse custo com gasolina você vai colocar lá na hora da precificação. Então para quem tem minha planilha de precificação, aqui, ó, que seria essa planilha aqui, na base de cálculo aqui, ele já calcula aqui também os valores com gasolina. Então aqui vai entrar o valor com a gasolina referente ao projeto. Neste caso aqui, a gente vai colocar o valor da gasolina para uso do escritório. Por exemplo, se você está usando o escritório para ir pagar uma conta de luz, uma conta de água do escritório, você está pagando... Você pegou o carro para ir ver contador para acertar a documentação referente ao escritório, então é esse custo aqui. Então eu vou jogar aqui R$50, não é muito. Se tiver outros custos variável, a gente vai sempre colocar ali. Aqui custo fixo,
Pode entrar também aqui valores com o contador. Então, se você já tem o CNPJ e já tem custo com o contador, coloca aqui também. Esse aqui é um custo fixo que você tem com o contador. Então, a gente já preencheu aqui, a gente viu aqui, ó, o nosso ponto de equilíbrio aqui, nesse caso, R$ 4.366. O que significa esse ponto de equilíbrio? Então, esse valor aqui é o valor que você precisa mensalmente para manter o teu escritório de porta aberta. Entrou ou não entrou projeto, você teve ou não teve receita, você vai ter um custo de R$ 4.366 para manter o teu escritório de porta aberta. Então esse valor aqui é muito importante você já ter definido. Esse valor aqui também a gente já define, para quem tem a planilha de orçamento, ela já define, ela já me dá esse cálculo aqui, então fica mais fácil. Então, retornando aqui, a gente já definiu despesa anual, que a gente já sabe o que é, toda aquela despesa que você paga uma vez por ano. Material de escritório, né, o próprio nome já diz, é aquele material que você usa no escritório mensalmente ali. E o ponto de equilíbrio, a gente já preencheu tudo, custo fixo e custo variável, e achou o ponto de equilíbrio. Lembrando, o ponto de equilíbrio não entra o lucro da empresa. O ponto de equilíbrio é aquele valor mínimo que você precisa para manter o escritório, entendeu? O lucro não entra aqui porque se você não tem receita, não tem como você ter lucro, né? Então esse daqui é o valor, o ponto de equilíbrio. Definimos isso daqui, agora a gente vai fazer uma simulação aqui para a gente poder encontrar os valores ali em cima. Então a gente preenchendo isso daqui, ele já vai me dar uma base aqui dos valores. Então, ó, ele já me deu aqui um valor definido aqui para o caixa 1, que é material de escritório mais despesa anual, de R$ 5.700. Então eu preciso colocar nesse caixa aqui R$ 5.700. Eu sempre tenho que manter nesse caixa R$ 5.700. Por quê? Pois R$ 5.700 é a soma das minhas despesas anual, que eu vou ter uma vez por ano, eu vou ter essa despesa, só que essa despesa uma vez por ano é variada os meses, né? Por exemplo, o conselho você vai pagar no começo do ano, 13º você vai receber no final do ano, provavelmente alvará de funcionamento junto à prefeitura, aí você vai pagar lá por meio do ano. Software, né? Você pode agendar uma data aí para pagar esse software aí também, mais variado, para não ser todo de uma vez só. Então você vai ter esse custo, R$ 5.500, mais o custo com o escritório, material de escritório, R$ 400, que vai fechar nos 5.700. Então nesse caixa 1, você definiu o valor aqui, você precisa ter R$ 5.700. Depois que eu preenchi esse caixa aqui, R$ 5.700, eu vou para o meu caixa 2, vou começar a encher meu caixa 2. Nesse meu caso aqui, eu preciso ter no meu caixa 2 aqui R$ 13.100. Por quê? Porque o meu ponto de equilíbrio deu 4.366, que é o valor mínimo que eu preciso para manter o escritório. Como eu quero ter um valor de 3x, que é 3 vezes esse valor, para mim manter 3 meses, então vai dar 13 mil. Se no teu caso você querer que eu não quero 3 meses, eu quero 2 meses, dezembro e janeiro ali que é mais fraco, você vai pegar esse valor aqui e vai multiplicar por 2. Vai dar 8.733. Então, depois que eu preenchi a minha primeira caixa, preenchi a segunda caixa, todo o que sobrar depois disso é lucro. Daí vem para a minha caixa de investimento. Então, agora a gente vai fazer uma simulação aqui de um caso aqui, considerando aqui as entradas que teve no escritório. Então, vamos considerar aqui, você teve um mês lá, e você teve uma receita mensal, você vai fazer o fechamento do teu mês lá, você teve uma receita mensal, deixa eu dar um zoom nisso aqui para ficar mais fácil. Aqui. Você teve uma receita mensal lá de R$ 9.000. Então entrou no teu escritório lá R$ 9.000 de projeto, você fez lá e está fazendo o fechamento do mês lá, entrou R$ 9.000. Então você vai começar a calcular. Você teve custo de projeto. O que seria custo de projeto? Custo com gasolina que você teve para ir ver obra, para ir medir obra, custo com plotagem, né? Você teve que mandar a plotagem para uma gráfica, você teve custo com plotagem, você teve custo com ART, TRT, RRT, então você teve custo com esses projetos. Então vamos dizer aqui que você teve aqui R$ 500 de custo com esses projetos. E você teve uma despesa mensal aqui
de 4.366. Que a gente tem aqui, ó, despesa mensal é esse custo aqui, ó, ponto de equilíbrio. Então essa daqui é a despesa mensal. Você entrou projeto, você vai ter isso daqui. Então você teve um custo aqui mensal aqui de 4.366. Lembrando que às vezes você teve um custo a mais aqui com material de escritório, alguma coisa a mais, esse valor aqui pode ser que aumente, né? Se você manteve a tua média ali de gasto ali, vai ser esse ponto de equilíbrio teu. Então a gente viu aqui que entrou 9.000, você teve custo de projetos de R$500, você teve tua despesa mensal de 4.366, e teu lucro mensal aqui nesse caso foi de 4.133. Então você está iniciando o ano lá, janeiro, sobrou aqui 4.133. Como é que eu vou dividir nas minhas caixas? Eu tenho 3 caixas. Então aqui, como eu coloquei aqui na minha ordem de importância, está na ordem aqui. Então a minha primeira caixa, que é a caixa de uso, eu encho primeiro, depois eu vou para a caixa NDO e o que sobrar depois vai tudo para a caixa de lucro. Então como é que eu divido aqui? 100% na caixa de uso e depois vai colocando o que sobrar nas outras caixas. Por exemplo, aqui a nossa primeira caixa aqui é 5.700. Se eu colocar já esse valor aqui 100% na minha primeira caixa, que é o 4.000, deixa eu colocar aqui, vou pegar esse aqui, ó, o 4.000 que eu tive de lucro na primeira caixa, eu quase encho ela, entendeu? Então no primeiro mês aqui eu já quase encho minha caixa. Isso daqui, pessoal, é no início, para quem está começando a se organizar agora e não tem caixa nenhum. Então, no começo, vai ser isso mesmo. Você não vai ter lucro. Enquanto você não tiver a tua caixa de uso e a tua caixa NDO cheia, você não tem lucro. Você vai ter lucro depois de você ter a tua caixa de uso, ter a tua reserva para manter o escritório, depois o que sobrar é lucro. Então, vamos dizer que eu enchi minha caixa aqui no terceiro, quarto mês. Vamos dizer que no quinto mês eu enchi minha caixa de uso, 5.700, e enchi minha caixa NDO com 8.000. No quinto mês. No sexto mês sobrou ali R$3.000 de lucro, sobrou lá. Como eu já tenho minhas 2 caixas cheias, o R$3.000 vai vir para essa caixa aqui, para a caixa de investimento. Daí eu vou colocando aqui. Chegou um mês lá, eu tive um desfalque que eu tive que tirar, um mês foi muito fraco lá, eu tive que tirar R$2.000 da minha caixa NDO. No próximo mês você vai repor esses 2.000 e o que sobrar vai para o investimento. Então isso daqui daí é o lucro. O que sobra de real mesmo vai para a caixa de investimento, que seria o lucro. E chegou no final no final do ano lá, a minha caixa de lucro lá chegou a R$10.000. Tá aí aqui, como você já está com a tua caixa de uso cheia, tua caixa NDO cheia, e na tua caixa de investimento e lucro tem R$10.000, no final do ano você define. Eu vou pegar 50% desse 10.000 e vou investir no escritório, e os outros R$5.000 eu vou pegar para mim, ou vou fazer uma divisão entre quem trabalha no escritório, fazer uma divisão de lucro. Entendeu? Isso daí define aí cada um. Então aqui, pessoal, acho que foi o jeito que mais simples que eu tive que explicar. Esse método é o método que eu uso aqui no escritório. É a divisão que eu faço aqui no escritório, para mim funciona super bem. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu lanço, como que eu tenho essa organização aqui dentro do meu sistema, aqui dentro do escritório. Então eu vou abrir meu sistema aqui. Então aqui, pessoal, eu estou com o meu sistema que eu uso aqui dentro do escritório aqui aberto. Então o sistema é esse daqui. Eu tenho aqui parte financeira, que é fluxo de caixa, precificação e recibo. Então dentro aqui do fluxo de caixa, a hora que eu entro no fluxo de caixa, ele já me dá aqui a distribuição de saldo. Então eu tenho aqui já uma primeira visualização aqui, eu sei, eu coloco aqui minha meta, né, como eu mostrei lá, como que a gente acha a meta, né, o valor para cada caixa. Então eu já tenho aqui preenchido da caixa 1, do caixa 2, do caixa 3. E aqui ele já me dá o saldo. Então eu já tenho aqui, ó, no caixa 1, 99%. Então o caixa 1 eu já enchi.
O caixa 2, que é o NDO, eu tenho 100%, então eu já enchi também o caixa 2. E eu tenho aqui no caixa 3 aqui, que eu defini a minha meta lá no começo do ano, eu defini a minha meta de lucro para o ano. Então eu coloquei aqui a minha meta. E eu já cheguei a 19% dessa meta. Então eu tenho minha caixa número 1 cheia, eu tenho minha caixa número 2, que é a reserva lá para 3 meses cheia, e já tenho aqui 19% da minha meta anual de lucro, entendeu? Então esse sistema aqui ele já me dá isso daqui. Como que eu coloco a porcentagem, a divisão aqui do lucro mensal aqui para cada caixa? Então se eu entrar aqui no mês, eu vou entrar aqui no mês de agosto, deixa eu ver aqui, eu vou entrar aqui no mês de maio, Então, dentro do mês de maio aqui, eu coloquei aqui, eu tenho aqui meu Prolabore, tenho aqui outros custos fixos que eu tenho, e aqui embaixo aqui, ó, eu tenho a distribuição de saldo, eu tenho aqui caixa da empresa e NDO. O caixa da empresa seria o caixa de uso. Então aqui no mês de maio aqui eu defini 40% do valor foi para o caixa de uso e 60% foi para o NDO. Então aqui foi o mês que eu enchi o meu caixa de uso e enchi meu NDO. Foi nesse mês, então aqui eu vou ajustando os valores aqui que vai para cada caixa. Eu consigo visualizar isso aqui a hora que eu abro o sistema aqui, eu já tenho a primeira visualização. Então a hora que eu vou fazer o fechamento do mês, eu analiso esses valores aqui e acerto lá dentro do sistema ali. Aqui eu tenho um relatório, então no relatório mensal eu consigo visualizar isso também. Eu vou abrir aqui um relatório de agosto que está todo zerado. Então aqui ó, dentro do relatório de agosto ele me dá todos os dados, né? Tenho aqui todas as minhas despesas fixas, tenho toda a minha receita, o que eu recebi, o que eu tenho a receber, eu tenho todas as minhas despesas, despesa paga e despesa a pagar. Daí ele me dá aqui o total de entrada, o total de saída e o lucro. E ele já faz essa distribuição de lucro aqui, de acordo com a porcentagem que eu coloco lá nessa outra tela aqui. A hora que eu coloco nessa tela aqui. Então a hora que eu coloco aqui, ele já faz a distribuição de lucro lá. E a hora que eu abro aqui, eu já tenho uma visualização geral. Então isso daqui é a divisão do lucro, né? A divisão do financeiro que eu tenho aqui dentro do escritório, que eu divido em 3 caixas. E aqui eu tenho o banco também. Então aqui eu tenho todo o relatório do banco, que ele vai me dando ali também como é que está o saldo do banco, entendeu? Então é muito importante para quem está trabalhando, né? Quem já tem seu escritório, né? E não faz esse controle financeiro, é muito importante fazer. Eu espero, pessoal, que com essa aula eu tenha explicado bem, né? Se você ficou com dúvida e quer uma aula mais detalhada sobre isso, coloca na descrição aqui embaixo, né? Ou vai lá no meu Instagram, né? Já curta meu Instagram lá, segue eu lá e coloca lá, manda um direct lá que a gente vai conversando. Eu sempre estou tirando dúvida para o pessoal lá no direct. E também curta minha página aqui no YouTube, pessoal, e compartilha. Compartilha com os outros profissionais aí para a gente disseminar aí esse conhecimento e todo mundo crescer junto aí. Ok, pessoal? Obrigado. Espero vocês lá no meu Instagram.